a todos, bem-vindos ao Maus Hábitos, um podcast sobre desenvolvimento pessoal, no qual exploramos a aplicabilidade de técnicas de autoajuda nas nossas próprias vidas. Eu sou Martim, o músico. Eu sou o psicólogo Hugo. Martim. Ok, arranca aí, vamos embora. Prepara-te para esta. Manda vir. Eu sei que a resposta vai ser não. Eu tenho medo. Mas isto diz algo sobre mim, porque a resposta para mim é assim. Martim, já alguma vez compraste um casaco? É o teu casaco preferido. É o teu casaco preferido. Sim. E por ser o teu casaco preferido, nunca o usas para não estragar. Durante tanto tempo, sim, que já passaram 3 anos e já não se usa cabedal e nunca usaste o teu casaco preferido por medo de o estragar. Essa é uma questão interessante. Eu não sei se isso já aconteceu, mas eu entendo essa pergunta, porque se calhar não com casacos, mas com outras coisas isso já me aconteceu. Mas porquê? É o teu caso? Fizeste isso? Isto é o extremo do perfeccionismo. Sim. Tu, por exemplo, quando recebes isto se calhar acontece com o equipamento. Quando recebes uma guitarra nova, não tens aquele medo de não tocar para não estragar? Sim, ou câmaras novas ou assim. Sim. Sem dúvida. Isso é e eu acho que tu és das pessoas que eu conheço que faz menos isto. Tipo, a forma como tu escolhes, estamos ali a escolher o logo para o podcast. A forma como tu escolhes é tão rápida que é quase dolorosa. Mas eu em relação a isso tenho uma teoria que é a velha máxima do done is better than perfect. Feito é melhor que perfeito, sabes? Eu ando obcecado com... Eu não sei se é por causa de ter sido confrontado com a mortalidade recentemente ou de pensar muito na minha própria mortalidade. Eu tenho uma ânsia de criar, sabes? Eu há uns tempos atrás quis fazer isso. Eu para 2020 tinha esta resolução, mas não estou a conseguir conceber a logística para o fazer, que era fazer um vídeo todos os dias, fazer um vlog diário. Sim. Porquê? Pela cena do dia, para eu chegar ao fim do dia, tipo, posso morrer hoje, mas pelo menos criei qualquer coisa, estás a ver? Sim, e isso é o oposto, o vlog diário é o oposto de alguma coisa que precisa de preparação ou de um filme que demora um ano a fazer. É tipo, é embrace the imperfection. Sim. Não sei porque estou a falar em inglês. Não, mas isso é impressionante, a forma como tu escolhes as músicas para o podcast também. É tipo, rápido. Olha esta, é boa. É boa, está bom. Mas sabes porquê? Mas porque se pensares demasiado nisso, o que é que vai acontecer? O teu cérebro vai-te pregar aquela partida que já te soa estranho. É como quando estás a misturar, há uma regra, eu não sei se sabes sobre isto, em relação a misturas de música. Quando eu te falo em misturas de música, não estou a falar de DJ, estou a falar em misturar, equilibrar os níveis das vias de quando gravas uma canção, por exemplo. Que há um período, há ali umas horas, há tipo 4 horas ou 5 horas, vai mudando de pessoa para pessoa, que é a tua percepção daquilo, porque às tantas, se tu ouvires repetidas vezes a mesma música, o teu ouvido habitua-se e tu perdes a noção daquilo se é bom ou é mau. Por isso é que acontece muito aos produtores, tipo, estão a gravar música durante a noite, isto é um clássico, que é seguir ao jantar, vêm para o estúdio, fazem um grande beat, vão-se deitar, tipo, foda-se, gravei o melhor beat que eu já fiz, e de manhã acordas e metes play e foda-se, é a pior merda de sempre. Sim. E o Ed Sheeran também fala disso, tipo, tu podes sempre melhorar. Sim. Portanto, ele quando faz uma música e acabou, é a música. E agora parte para a próxima. Isso é importantíssimo. Aliás, a propósito do Ed Sheeran, ele até foi... Há um vídeo na net interessantíssimo do gajo a falar sobre isto e ele diz essa merda, que às vezes é importante também pôr cá fora uma merda má. Sim. Tipo uma música má. Porque... Que é o que nós estamos a fazer agora com estes podcasts. Exatamente. Sim, eu insisti para que a gente consiga, e tu também, não é? Portanto, o exercício só melhoramos no episódio a seguir. Sim. Porque é assim que se evolui, porque não há hipótese. Porque se a gente ficar a melhorar o primeiro episódio ad eternum, no outro dia a propósito de podcast, ouvi uma miúda que fez uma analogia incrível num podcast, já não sei o nome dela, era uma fotógrafa, e ela diz: se tu estás a trabalhar demasiado tempo no teu projeto e depois libertas um primeiro episódio que é incrível, é como se tu estivesses a dar à luz, mas tu não deixas o teu bebê sair às 39 semanas, ele vai ficando esconde e às numa casa até ele está pronto. Não, exato, e quando sai um bebê, sai um 3-year-old, ou sai tipo um bebê com 4 anos e toda a gente fica, foda-se. Sim. O que é que saiu
Bem, hoje estás-lhe a dar no palavreado à vontade. Palavrões, desculpa, pois é, estou a dizer muitos palavrões. Não, é que no episódio passado estavas todo... Não, sabes o que é que eu estou a fazer? Eu estou a tentar abstrair-me de que estou a falar para um microfone e tentar falar como se estivesse a falar normalmente contigo. Estás a sentir que eu estou a falar normalmente? Não, estás completamente diferente. Começaste com a voz de rádio. Sabes o que é que acho? Mas já libertei-me. Sabes o que é que eu acho que faz os auscultadores? Nós hoje estamos a gravar sem fones. Sim. Os auscultadores põem-te num mundo interno completamente abstrato. Tipo, não estás a falar com outra pessoa, estás... Estás a ouvir a tua própria voz e de repente achas que és rádio. Mas eu queria falar disto do perfeccionismo, porque tu és eu acho que és há uma experiência um estudo que fizeram, que ele fala no livro que nós lemos, o último livro que fizemos a review. Sim. Do Hábitos Atómicos, não sei se te lembras, que é aquilo que eles há duas aulas de fotografia. Eles a uma das aulas dizem para que a nota é consoante a melhor fotografia em termos de qualidade. Exato. Portanto, eles têm que ir para a rua tirar fotografias e a melhor fotografia ganha. E à outra aula eles disseram a quantidade de fotografias é que ganha. Tipo, a nota é consoante a quantidade e não a qualidade. E os que tiraram muito mais fizeram fotografias muito melhores fotografias. Claro. Porque estavam a fazer, a experimentar, a fazer mesmo. E então a fotografia ficou melhor do que aqueles estavam a pensar e a imaginar a melhor forma de fazer a fotografia. Tipo, o conceito mata. É isso mesmo. Sim. É isso que tu estás a dizer. Aliás, uma das resoluções para 2020 que eu tenho, vou aqui já dizê-la em voz alta porque depois eu tenho mesmo que fazer, não é? Sim. É escrever uma canção por semana. Porque eu quero chegar ao fim de 2020, eu vou lançar muitas músicas em 2020, mas quero que uma delas seja uma canção, uma boa canção, uma canção memorável, estás a ver? Sim. Então a minha estratégia vou escrever uma todas as semanas. Para depois escolher, estás a ver? Mas isso é estranho. Eu penso sempre, quando vejo um artista que eu gosto, um cantor, e gosto de uma música e não gosto das outras todas do álbum, eu penso sempre, porque é que ele não consegue fazer tipo 13 destas? Todas assim. Olha, essa é uma grande questão. Porquê? De onde é que vem isso? Tipo, às vezes vem-te uma música do nada isso é inexplicável. Sabes que é um hit. Porra, por exemplo, há uma canção que eu escrevi, foi uma das primeiras, que é a Banho-Maria, que é uma das canções minhas que eu mais gosto, que me saiu em horas, estás a ver? Eu escrevi aquilo tudo rajada, não consigo explicar como é que aquilo aconteceu. É muito estranho. E depois há canções que eu fico ali a mexer e passado um mês volto e coisa... E nunca fica bom, estás a ver? Não consigo mesmo explicar. Aliás, os meus se eu posso dizer que tive 2 singles que furaram, que foi A Razão da Distração e O Banho-Maria, foram canções que foram escritas numa tarde, sem exagero. Sim. E se eu voltasse a mexer-lhes, estava a estragá-las. Teve que ser gravadas como estavam. Quando tens um momento de criatividade é quase um momento religioso, vem de fora de ti, é impossível dizer que veio dentro de ti. Pois é. Tipo, vem de algures, tu estás a aceder... Tens a ser um veículo transmissor. Sim, és como um rádio. Tipo, o rádio não tem informação dentro de um rádio. Está a receber ondas de rádio e a transmitir. Mas é verdade, é surreal. Ok, vamos passar à nossa próxima secção do podcast. Falar sobre o livro. Deixa-me agradecer-te porque tu... eu acho que pessoas como tu, vou dizer, que são fundamentais na vida de uma pessoa como eu, porque são as pessoas que nos mostram coisas que mudam a nossa vida. E no teu caso, tu já o fizeste 2 vezes. Eu acho que o Hábitos Atómicos até foste tu que... Não sei se foste tu que mostraste. Mas neste caso, tenho a certeza que foste tu. Mind Power. Este livro, ultrapassou todas as minhas expectativas e mudou a minha maneira de pensar. Obrigado por me teres mostrado este livro. Este livro mudou a minha vida. É incrível. Há 5 anos, quando eu estava a precisar de uma mudança radical, claro que não é o livro que muda a tua vida, tu estás à procura, e o livro, como é, o poder do livro é que é tão longo, tipo, fica contigo durante tanto tempo, e estes livros de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal é o mesmo ponto repetido de várias maneiras, portanto é quase uma lavagem ao cérebro. Sim. Tu tinhas essa teoria, não é? Que um livro pode mudar a vida de uma pessoa por causa disso, não é? Porque a pessoa fica com ele ali
E vai trabalhando na tua cabeça, vais vendo a perspectiva e és só tu, é como se fosse a tua voz interna a falar contigo, tipo, tu estás a ler as palavras do autor, mas com a tua voz dentro da tua cabeça. Portanto, tem um poder de... E já agora, a propósito disso, tu também és fã de ouvir livros. Achas que isso não muda a experiência? Muda completamente. Mas preferes ouvir ou ler? Depende. Há livros, não de autoajuda, mas livros, novels, romances, que se a pessoa for boa a ler, muda completamente e até pode ser muito melhor. Aí com cada voz, tens aí gajos com a voz do Alan Watts, e não há de haver um podcast onde nós não mencionamos Alan Watts. Eu já sei, mas eu não sou boa em imitar. Não, mas eu também te vou dar um elogio, porque se não fosses tu, e com aquela conversa do perfeccionismo, eu nunca estaria a fazer um podcast. Ainda estava a preparar o primeiro. Eu sei, eu percebi isso, e por isso é que até vou revelar aos nossos espectadores que nós hoje tivemos o primeiro momento de hoje não nos dava muito jeito, será que podemos passar para a semana, mas tivemos a clareza de dizer, foda-se, não, porque, e desculpem os palavrões outra vez, eu não sei o que é que se dá a dar comigo, sou eu a libertar-me. Este é o teu real, isto é o Martim, pessoal. Eu falo assim cá fora. Sim, estás com um timbre tipo 2 octavas acima. Não estás com o teu... Não estou com o meu rádio. Por exemplo, o livro, olha-me este livro. Isto para mim quase que me dói. Porque os meus livros estão impecáveis do princípio ao fim. Eu abro os livros a 23 graus. Desculpa, já te estraguei o livro. Não, este é teu. Né? Tipo, depois de estarem estragados já não me magoa. É só ao princípio, enquanto que ainda estão perfeitos, o perfeccionismo está lá. Exato. Por isso, se calhar, não lê, não vais... Não, eu leio, só que leio com uma abertura de 23 graus. Se calhar ficas estrábico se for preciso, mas pelo menos não estragas com um espelho de dentista. Mas este livro, a frase que eu para já retenho e que vou-vos dizer, para quem não conhece este livro, este é um livro de um autor chamado James Borg, que portanto reflete e nos mostra o quanto a nossa própria mente é controlável por nós próprios. Sim. E o livro começa, não sei se é a primeira frase do livro ou a seguir ao prefácio, que diz: "Control your mind or it controls you." Que é, controla a tua mente, senão ela controla-te a ti. E para quem, como eu, tem estado a fazer muita meditação e tem estado obcecado e muito interessado nesta questão de estar aware, não é? E de nos conhecer melhor a nós próprios e de controlar a nossa própria vida, o poder que de facto têm os nossos pensamentos, nós não temos noção. E ele explica essa cena muito clara logo no arranque do livro, que é metade das pessoas, muito mais do que metade das pessoas no mundo, uma percentagem gigante, nem sequer tem noção de que os pensamentos são uma coisa que elas criam, que elas fazem, que parte delas. E nem sequer tem a consciência que pode observar o pensamento. O problema não é só esse. O problema é a quantidade de pensamentos que tu tens durante o dia. Ele diz de 60 mil a 80 mil pensamentos por dia. Portanto, é impossível. A dificuldade é saber que eles estão a acontecer. Estás constantemente... Se tu visses um gajo na rua a falar sozinho, tipo, a discursar com narrativas e a fazer frases de outras pessoas e a fazer diálogos com pessoas imaginárias, dizias que ele é maluco. Mas isso somos todos nós. Dentro da nossa cabeça. Sim. Tu andas pelo o dia todo inconsciente que estás a pensar. E, portanto, os pensamentos estão a ter efeito nas tuas emoções. Isto é a teoria dele. Mas é isso, porque um pensamento, ele diz uma coisa que é, tu não consegues ter um sentimento que não seja provocado por um pensamento. E essa para mim foi quando um gajo se sente triste, se tu parares para pensar porque é que estás triste, foi porque te lembraste de alguma coisa, ou alguma coisa gerou o sentimento. E é sempre um pensamento. Essa merda é incrível. Isto é um dos problemas. Para mim é uma das minhas críticas ao livro. Eu tive que suspender muita da minha educação de psicologia para que este livro tivesse o máximo efeito. Portanto, há aí coisas que tu, para teres uma mensagem direta e profunda, tem de ser o mais simples possível. Ele não pode isto não é um estudo de meta-análise de todos os artigos científicos que existem. Ele não pode estar a dizer, este autor diz isto, mas outro diz... Isso deixamos para o fim, que eu quero fazer uma crítica ao livro, que é essa. Portanto, dizer que tu não consegues ter uma emoção sem um pensamento não está correto.
A mim faz bem sentido isso. Ok, então põe aí um leão à tua frente para ver se tens um pensamento antes do sentimento. 5 bilhões de anos de evolução. Pois tens, a questão do instinto, não é? Não, mas isso é uma emoção. Tu tens há muitas vezes onde a emoção... Agora tramaste-me com essa do leão. Fiquei a pensar nisso. Ok. Para já, a evolução, ao longo do nosso percurso evolutivo, e os animais, e mesmo as células, os organismos unicelulares, também têm a emoção. O sistema límbico no cérebro é muito mais antigo que o córtex pré-frontal, onde tens os pensamentos. Portanto, dizer que um não existe sem o outro, não, já andaste à porrada. Tipo, não estás a pensar. Pois, estás a reagir, estás a instintivamente a... Sim. E muitas vezes as emoções servem como... Está a fazer um gesto. Estou à espera da palavra. Parece que funcionam como uma indicação de baixa resolução que alguma coisa se passa mal. Tu às vezes sentes-te mal e não sabes porquê. Não é necessariamente porque pensaste. Mas se calhar nem tens a consciência que pensa. Ou seja, porque eu, desde que li o livro... há para aí 4 momentos no dia, ao longo do dia, não é quando eu estou a meditar ou quando eu estou sozinho em casa e que estou concentrado nos meus pensamentos, mas tipo, estou a guiar e de repente paro e penso, eu estou a pensar, bué, estou a ter um encadeamento de pensamentos. Este não é o melhor exemplo para provar o que eu estou a dizer. Animais. Os animais têm emoções, os animais respondem. Quando tu estás, o exemplo que ele dá é óbvio, se estás num quarto sozinho e tentas ter uma emoção, não consegues, tens que pensar. Exato. Mas se estás a interagir com o ambiente e com outras pessoas, a emoção vem primeiro do que o pensamento. Tipo, se alguém... É uma questão muito interessante, é muito pertinente, porque de facto não te sei dizer se quando estás concentrado numa situação, se o teu cérebro está a pensar, mas tu é que não estás consciente dos pensamentos como quando ficas quando estás a meditar, não é? Ou seja, tu estás sujeito ao ambiente que está à tua volta, mas se calhar não tens noção que estás a pensar, porque deve estar, não é? Ok, o melhor exemplo é talvez o medo, porque tu não tens tempo para estar a pensar, há um trajeto direto entre a percepção e o flight or flight response. Tipo, se tu vês um leão não vais pensar, vais reagir e depois o pensamento vem a seguir e diz, afinal não era um leão. Quer dizer, a emoção está lá primeiro. A emoção medeia o pensamento através do sentimento. Tu percebes, tu às vezes sentes algo. O que tu estás a dizer faz todo o sentido. E procuras pensamentos para justificar o que sentes. Sim. Por exemplo, se tens uma adição e estás agarrado à heroína, o que o teu corpo quer é a heroína. Exato. E portanto vais encontrar pensamentos que satisfaçam essa necessidade fisiológica. Portanto, primeiro vem a sensação, depois vem o pensamento. Sim. Exato. É difícil dizer, estão os dois conectados e a tese toda do António Damasio, que é o neurocientista mais famoso português, já ouviste falar? Provavelmente, sim. António Damasio. É toda essa, que a emoção te ajuda a tomar decisões porque não tens informação suficiente com o pensamento. A emoção é a intuição. Sim. Quando tu ouves uma música e gostas, não é porque pensaste, eu gosto disto porque tem as batidas certas, tens aquele feeling e depois vem o pensamento. Portanto, mas para aproveitar este livro ao máximo, é bom ir nesta via, porque tu tens acesso às tuas emoções através dos teus pensamentos e não o oposto. Tu não consegues mudar a maneira como te sentes, mas consegues aceder quando recebes aquilo. A questão é, e agora, atenção, que eu não li o livro até ao fim, portanto se calhar ainda vou ler alguma coisa que me vai esclarecer ainda mais sobre este assunto, mas o que eu tiro do livro para já é esta questão que tu dizes, se calhar eu reajo, mas a questão é reconhecer o pensamento, ou seja, eu até posso reagir a uma emoção, ou a um sentimento, ou a um susto, como tu dizes, ou a um medo, mas a seguir a isso vem a cabeça a pensar, e o exercício é reconhecer que a cabeça está a pensar e escolher o que é que ela vai pensar, não é? Tipo, eu estou a escolher uma coisa e agora, porque ele diz uma coisa que é verdade, que é o que nós pensamos não corresponde à realidade. Ou seja, um pensamento não é a realidade, é um pensamento, é só um pensamento. E portanto, nós conseguimos
pensar o que nós quisermos. E outra coisa que ele diz que é engraçadíssima, que é, nós só conseguimos pensar uma coisa de cada vez. Pá, e esta aqui é importantíssima. Sim. Porque se aquilo que tu estás a pensar vai influenciar a maneira como tu te sentes e os teus sentimentos, e tu só podes pensar uma coisa de cada vez, estás safo. Sim. Basta teres a clareza de espírito e de mente para reconhecer o que é que estás a pensar e dizer, eu não quero pensar isto, eu quero pensar outra coisa. Sim. É o ponto de acesso. O livro é todo sobre esse ponto de acesso. Independentemente do que é que origina o quê, pá, é indiscutível que se tu dormiste mal vais ter pensamentos mais negativos durante o dia. E isso é uma... Quando tu te sentes mal... Ou quando acordas. Por exemplo. Tu fazes, a propósito de sonhos, fazes esse exercício quando acordas de manhã a pensar no que é que sonhaste? Não, mas percebo. Porque é a única parte... ou seja, eu já ouvi dizer que há pessoas que conseguem controlar os sonhos, mas é o único momento do teu dia em que tu não consegues controlar os pensamentos. Porque no sonho... É o circo, é o free for all. Sim, pá, o sonho é pá. A gente devia fazer um episódio sobre o sonho. É tão estranho. É bizarro. É uma merda. Tipo episódios, tipo a Lord of the Rings Trilogy. Vais a todo lado, acontece tudo. Vais a todo lado, mas eu sinto sempre que é moldado, ou pelo menos inspirado no dia que tive, ou na situação atual que ando a viver. Há sempre algum elemento, algum personagem que corresponde à vida real que é adaptado. Não é? Há sempre, o que é que tens assim de sonhos mais recorrentes? Com a minha filha, desde que ela nasceu, constantemente tenho sonhos terríveis, sonhos de medo, de a perder dela, de acontecerem coisas más que eu nem vou verbalizar. E depois, em relação à minha música, às vezes sonho que estou a tentar, já tive um sonho estranhíssimo que era uma espécie de eu a tentar sair de uma sala, mas eu percebia que no sonho a saída da sala era eu conseguir fazer uma música, mas depois não conseguia mexer os braços e depois não conseguia... Nunca consegues atingir o objetivo no sonho. Estás ali e engonhas e depois parece que os teus movimentos estão presos de alguma maneira. É bizarro. Eu tenho esse. O que eu tenho mais qual é uma é ou conduzir ou andar tipo bêbado, mas não é bêbado, é tipo todo sem controle no corpo, ou o carro não está com controle, estou muito lento. E pera nos sonhos, não é lentíssimo, como se estivesse não consegues acertar. Depois, e tentar gritar, já te aconteceu? Não. A mim já. Não sai, ficas tipo... sim. Ou seja, este livro é muito simples. Nós temos muitos pensamentos por dia. Uhum. Os pensamentos estão a acontecer inconscientemente. Isto é uma das formas que a meditação ajuda. Sempre que eu estou a ter um pensamento negativo, o objetivo é observá-lo e mudá-lo. E tu consegues fazer isso conscientemente. Exatamente. Portanto, tu começas a pensar. No outro dia aconteceu-me, estava na Áustria, tinha que ir ao jantar da empresa e estava na hora do trânsito, que eu me tinha esquecido, e tinha que ir de metro. Metro que eu não conhecia da Áustria, não sei o quê. E comecei logo a pensar, agora tenho que ir de metro e tenho que comprar não sei o quê. Pessimismo, não é? Sim. Pessimista. E depois, como estava a ler o livro, pensei, não, para. Claro. Vou apanhar o metro, vou pôr o bilhete, e eu consigo fazer isto, bora. E depois comecei a falar comigo próprio, tipo, a divertir. Com piadas para mim próprio e a curtir. Mas esse é o segredo, essa é a diferença. Há dois tipos de pessoas no mundo. Eu, quando li este livro, eu já sabia isto, não é? Mas quando uma pessoa lê este livro, fica clara os conceitos na cabeça, que são os otimistas e os pessimistas. Sim. São as pessoas que confiam e as pessoas que desconfiam. São estes dois tipos de pessoas. E se tu és pessimista, porque ele depois fala desta cena que é o encadeamento dos pensamentos, que é, tu começas com um pensamento mau, vai-te trazer outro, que vai trazer outro. Sim, é o ciclo. Portanto, é o ciclo. Tens um pensamento mau, esse pensamento causa-te químicos, neurotransmissores para te criarem emoções. Exato. Essas emoções fazem ter outro pensamento mau e vais entrando em ciclo descendente. E há pessoas, e aqui é que me faz confusão, e é triste de ver que há pessoas que não fazem ideia que fazem isso a si próprio. É uma autossabotagem terrível. E não têm essa consciência, portanto, vivem nestes dias e depois encontram alguém lhes conta uma coisa boa, eles dizem, sim, isso é bom, mas certeza que há qualquer coisa má aí. Sim. É que não é só o copo vazio ou o copo cheio, isso é a metáfora mais usada para o pessimismo e o otimismo, porque aí é metade. Os pessimistas a sério só precisam que 1% do teu argumento esteja errado
para eles não quererem fazer. Tipo, tu estás-lhes a dizer uma coisa, mesmo que eles estejam a concordar com tudo, apanham ali uma pérola, não, é isso. Exato. Não concordo, não dá. Pois é, cai tudo o resto é e eu tenho essa tendência. Eu tenho um bocado a tendência para o pessimismo. Mas agora, então mas tu estás safo, porque se tens essa consciência... Sim, isto é tudo trabalho. Isso é que eu queria perguntar também, porque isto também está associado ao perfeccionismo. Tu não conseguires fazer uma escolha, é um bocado a mesma coisa que isto que nós estamos a falar. E eu tenho toda a minha vida, agora em retrospectiva e agora que li o livro, olho para trás e eu sempre fui o gajo indeciso, o gajo que escolhe uma coisa. Mas é isso que eu queria perguntar. Houve um ponto, porque ele fala disto no livro, todas as pessoas com quem ele falou para o livro não foram sempre otimistas. Houve um ponto onde eles decidiram... Eu vou-te dizer, não é só escolher ser otimista, é aceitar que a mudança não é de um dia para o outro. Ou seja, é ter a consciência de que é um trabalho... E estamos nos hábitos agora. Voltamos aos hábitos, porque é exatamente isso. Porque eu li o livro... Porque quando tu lês um livro é fácil dizer, já percebi tudo, já sei agora a vida, mas depois chega ao dia a seguir e que tu pensas, porra, agora tenho que pôr em prática aquilo que li. E tu percebes que tal como ir ao ginásio, tal como tocar guitarra, tal como fazer um trabalho, vai requerer tempo, vai ser demorado, não é um processo de um dia para o outro, e é um processo que tu tens que ir trabalhando e aceitando que hoje vais ser um bocadinho otimista, vais-te ter pensamentos negativos outra vez, mas depois chegas ao fim do dia, e isto é uma coisa que eu ando a fazer agora, é uma rotina que nós não falamos, fala-se muito nas rotinas matinais, mas não se fala na rotina final do dia. E aqui eu acho que isto é a coisa mais poderosa que eu descobri na vida até agora. Digo-te, isto é o tipo de coisa que é capaz de mudar a tua vida, que é visualização. É chegar ao fim do dia, deitar-te na cama, largares o telefone, leres o teu livro, depois de largares, mesmo quando para tudo, pensares o que é que aconteceu hoje no meu dia e onde é que foram os pontos onde eu me autossabotei ou os pontos que eu fiz bem. E depois de teres feito essa análise, adormeceres, a concentrar-te. No meu caso, eu vou vou revelar o que é que eu penso antes de me deitar. Eu fecho os olhos, eu concentro-me e eu vejo-me num palco e tento sentir os pormenores todos, tento sentir a guitarra debaixo dos meus dedos, que acorde é que eu estou a dar, se o amplificador está muito alto ou não, como é que está a minha voz na munição, vejo-me no palco a cantar, olho para a frente, vejo os meus amigos, vejo pessoas felizes, sinto-me contente, sinto-me bem, agarro-me a esse sentimento, estás a ver, a cena de estar num palco a fazer a minha música e não sei o quê, e concentro-me nisso o máximo que eu conseguir até adormecer, a visualização do objetivo onde eu quero chegar. Sim. Poderosíssimo. E isso é o máximo exemplo disto. Portanto, tu tens o otimismo. Para que é que servem os pensamentos? A maior parte dos pensamentos estão ou a imaginar o futuro ou a pensar no passado. Portanto, tu, se imaginares o teu futuro positivo, estás a associar aí a visualização, que é o que fizemos também. Estás a atrair. Sim, todos os grandes desportistas fazem isto. Como é que não é o Conor McGregor? Conor McGregor, sim, ele é que fala mais disto. É o gajo que fala mais dessa merda. O gajo diz que visualiza os gajos a cair, visualiza o fim do combate, estás a ver? E isso é incrível. E eu acho que isso é importantíssimo. Sim. Não quer dizer que ele não tenha que treinar todos os dias. Não basta. Pois, mas é isso. Isto é o exercício do fim do dia. Porque depois tem que vir tudo o resto. Tem que vir os objetivos, os hábitos, as rotinas, para chegares lá. Tens que trabalhar mesmo a sério. Não, isto é uma boa... Estes dois juntos, a técnica dos hábitos mais esta técnica do pensamento, dá-te basicamente a corrente da psicologia mais utilizada hoje, que é a corrente cognitivo-comportamental. Tipo, a qualquer psicólogo onde tu vás, a intervenção é cognitivo-comportamental, ou seja, pensamento e comportamento. O comportamento acedes através, como se fosse um rato de laboratório. Pôres aquilo ali, fazes este hábito óbvio, a habituação. E o pensamento acedes através da consciência, porque os pensamentos se manifestam na tua consciência. Ok. Portanto, agora chegamos ao final do programa. Sim, estamos na reta final. Estás com uma ideia nova para o final do programa? Sim, acho que nós falamos os dois, isto é conversa, acho que é por isso que o podcast é interessante. Nós não somos especialistas nestas matérias, nós somos pessoas que estamos a tentar melhorar as nossas vidas também. Exatamente. Portanto, nós estamos convosco
E eu achei que seria interessante agora no final do podcast falarmos diretamente para os nossos ouvintes. E mais, e se vocês quiserem falar connosco, o nosso e-mail é muito fácil, maushabitospodcast@gmail.com. Falem connosco, deem-nos ideias, comuniquem, mas força. Temos um site agora também, maushabitospodcast.com. E já temos logotipo, que é um mocho. É um mocho. O mocho é um animal que representa a sabedoria, mas neste caso é um mocho que está com os olhos muito abertos, como se tivesse feito porcaria. Sim, porque o mocho também representa não dormir à noite, que é um péssimo hábito. Exatamente. Tipo, o mocho é um animal noturno. Não, este logo foi fantástico. Quando tu mostraste o logo eu disse, é isto. Tá bom, está feito. Portanto, procurem o site, estão lá todos os episódios deste podcast, que vocês podem ouvir no Spotify, em todas as plataformas digitais. Não sei onde é que vocês estarão a ouvir isto neste momento, mas se forem ao nosso site, estão lá todos os episódios. E vamos chegar à parte conclusiva em todos os episódios. Vamos falar diretamente para os nossos ouvintes. É isso. Portanto, a mensagem deste livro, nós para a semana vamos discutir o livro em mais detalhe. Sim. Como fizemos com os hábitos atómicos. Aqui vai. Pessoal, queridos ouvintes, prestem atenção aos vossos pensamentos. Grande parte desses pensamentos vão ser negativos. Quando identificam um pensamento negativo, mudem isso imediatamente. Se estás a pensar, este exame vai ser difícil, não vou conseguir, muda logo, vou conseguir, bora lá, tudo para a positiva. Se estás a pensar, porque que ele reagiu assim, eu não acho que... torna tudo na positiva. Isto é uma das partes do livro que eu mais gostei, é que ele diz, mesmo que ser pessimista ou otimista não tenha efeito no outcome da situação, tipo, mais vale... pelo menos durante estás feliz. Sim, e na realidade tem efeito. E outro pensamento negativo que nós temos muito, sem reparar, é a comparação. Dizemos, isto aqui eu faço, mas eu tenho muito isso enquanto artista, não é? Comparo-me imenso com outros artistas, comparo-me coisas. Isso é a pior autossabotagem, porque a comparação é uma cena completamente irreal, é uma coisa que não tem qualquer sentido, porque cada um está a viver a sua viagem, tipo, não faz sentido se vocês forem racionais e pensarem numa comparação. É a coisa mais absurda de se fazer. Portanto, é a pior autossabotagem, o pior pensamento negativo. Sim. E mesmo que o pensamento seja negativo, é porque tu não podes ter só pensamentos positivos e está tudo bem, não preciso fazer nada da vida. Às vezes há pensamentos que são úteis, que tu pensas, eu não estou a fazer nada, tenho que me esforçar mais no trabalho, por exemplo. Mas em vez do pensamento ser descorajador, ser encorajador. Portanto, dizeres, eu não me estou a esforçar no trabalho, está certo, mas eu consigo mudar isto. E mesmo que tenho que repetir isso em voz alta, o importante é estar atento aos pensamentos e saber que tu tens intervenção. Tu não precisas de ser uma vítima do mar de pensamentos diários que tens e do ciclo que acontece com isso. E se eu pudesse também deixar um conselho para vocês que nos estão a ouvir e para quem ainda não o faz, a meditação é o maior exercício para nós termos capacidade de reconhecer pensamentos. É como se estivéssemos a treinar, imaginem, 10 minutos de meditação logo de manhã, é uma espécie de treino para, ao longo do dia, nós termos a capacidade de reconhecer mais facilmente os pensamentos. Porque quando nós estamos a meditar, estamos só a fazer isso, que é só a ver quando é que eles chegam, a observá-los, deixá-los ir. E se isso for treinado, ao longo do dia vocês vão reparar quando estiverem a guiar, quando estiverem a ter uma discussão, quando estiverem na caixa a pagar, vocês vão se observar a pensar, isso é incrível. Portanto, eu diria, meditem, porque faz mesmo diferença. E para meditar, o melhor a fazer é utilizar a técnica do livro anterior, que é comecem com 2 minutos. Sim. 2 minutos qualquer pessoa consegue fazer. Usem uma app com meditação guiada. Headspace. Headspace. Também tens a do Sam Harris. Essa eu não conheço. Que também, o Sam Harris tem a parte da meditação e depois também tem a parte mais teórica, onde fala sobre o benefício da meditação mais em estilo meta. Mas também tens meditações guiadas no YouTube. É muito fácil encontrar. Mas o importante é criar o hábito. Nem que seja 1 minuto. 1 minuto por dia, todos os dias, depois de alguma coisa que já fazem todos os dias, para associar o hábito. Depois do banho, eu vou sempre meditar. Agora, nem consigo não fazer. Eu é depois de fazer cocó. Desculpem dizer, mas é mesmo.
porque pronto, está na minha... Sim, pronto. Fica, porque estás mais confortável. Não, porque tu tens que fazer cocó. Eu tens de fazer cocó e eu bebo, portanto, já vos contei a rotina, não é? Mas há uma parte em que eu bebo água, ainda de jejum, e eu sei que se eu beber água e me mexer durante 5 minutos, pá, vou ter que ir à casa de banho, e depois quando te sentas para meditar estás leve. Sim, eu também faço isso, limpo-me todo, tenho os dentes lavados, está tudo limpo em mim. E aí é que é o momento para meditar. Porque meditar e tento fazer o máximo de esforço possível para prestar atenção àquilo que está a acontecer dentro do meu corpo e na minha cabeça. E é como tu estavas a dizer, e para vocês aí que estão a ouvir, observar os pensamentos não é fácil. Mesmo a meditar, a maior parte dos pensamentos passam-te, não estás a observá-lo de fora. Pois é. Tipo, portanto, às vezes apanhas 1 em cada 3, não é? Tipo... Sim. E outra coisa, é preciso saber a que nível de mudança é que é melhor para terem efeito nas vossas vidas. Por exemplo, se tu estás a fumar ganzas todos os dias, não há pensamento que te tire disso. Primeiro tens que parar de fumar ganzas, tens que ir trabalhar. Tipo, há cenas... Tens que condicionar, ou comportamentais. Seja, tens que condicionar o teu ambiente. Eu acho que isto do pensamento é mais level up. Depois de teres tudo organizado, aí é que podes começar a intervir ao nível do pensamento. Mas isto é muito importante. Observem os pensamentos negativos, mudem isso. Digam coisas constantemente. Às vezes, de vez em quando, durante o dia, eu digo: epá, tu estás muito bem. Tu estás a esforçar no trabalho. Tudo para mim próprio. Quando vou para uma reunião, dou-me um pequeno elogio a mim próprio. Um pequeno pat on the chest. Estás a ver? Não é nada. Claro. Fixe. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui. Não queres a quote? Desculpa. Claro que sim. Ok, hoje temos uma quote. Vamos à quote, exatamente. Que foi... a origem desta quote não é bem conhecida. É maioritariamente atribuída ao Gandhi. Mas também já foi atribuída à Margaret Thatcher. Portanto, ou foi o Gandhi... não se sabe quem é o verdadeiro autor. É normalmente atribuído ao Gandhi. Eu vi um artigo sobre isto. Mas é irrelevante, porque o que interessa é a mensagem. Vou-lhe dar uma pronúncia indiana. Acreditando que foi o Gandhi. Acreditando que foi o Gandhi. Os nossos ouvintes indianos não vão ficar ofendidos, porque é uma pronúncia muito engraçada e toda a gente adora indianos. Claro que sim, vamos a isso. Sim. Indianos da Índia. Vamos. Okay. Keep your thoughts positive, because your thoughts become your words. Keep your words positive, because your words become your behavior. Keep your behavior positive, because your behavior becomes your habit. Keep your habits positive, because your habits become your values. Keep your values positive, because your values become your destiny.